Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de setembro, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 37 ao capítulo 39. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 37, Zedequias manda chamar Jeremias. Isso mesmo, Zedequias, filho de Josias, foi o sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, no trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas nem Zedequias, nem os seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, para pedirem a Jeremias: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias ainda não havia sido preso, de modo que podia circular livremente entre o povo. E nessa época, o exército de Faraó do Egito partiu de sua terra preparado para guerrear. Quando o exército babilônico soube disso, suspendeu o cerco de Jerusalém. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o rei de Judá, que enviou para me consultar a respeito do que acontecerá, diga-lhe: embora o exército de Faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará para o Egito. Os babilônicos retornarão e conquistarão essa cidade e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: não se iluda, imaginando que os babilônicos forem embora para sempre. Eles voltarão, ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônico e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos. Eles sairiam de suas tendas e queimaria esta cidade de alto a baixo. E quando o exército babilônico se retirou de Jerusalém por causa do exército de Faraó que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim, tomar posse de sua propriedade ali entre os seus parentes. E quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônicos. O guarda que o prendeu foi Jerias, filho de Selemias, o neto de Ananias. Não é verdade, disse Jeremias, não sou desertador para o lado, não estou desertando para o lado dos babilônicos. Serias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo, prendê-lo na casa do secretário Jonathan, que havia sido transformada em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou muitos dias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Sim, tenho, disse Jeremias. Você será entregue ao rei da Babilônia. Então, Jeremias perguntou ao rei: que crime cometi? O que fiz contra o rei, contra os seus servos ou contra o povo para ser preso? Onde estão os seus profetas que lhe disseram que o rei da Babilônia atacaria nem o rei, nem esta terra? Suplico que me ouça, ó meu senhor rei. Não me mande de volta para o calabouço na casa do secretário Jonathan, pois morrerei naquele lugar. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse pão fresco diariamente enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Zefanias, o filho de Matã, Gedalias e o filho de Passur, Jucal, filho de Semelias, e Passur, filho de Maquias, ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Assim diz o Senhor:
Todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, por fome ou doença. Mas os que entenderem e se renderem aos babilônicos viverão. A recompensa deles será a vida e eles viverão. Assim diz o Senhor: a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que nos restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nossa nação. O rei Zedequias concordou e disse: faça o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento, o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então, Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com o rei. Meu senhor rei, disse: estes homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo, ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sobre as suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio, debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de pano e roupas velhas. Levou-os até o poço e por meio de cordas desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque os pedaços de pano debaixo dos braços para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta ao pátio da guarda e ali permaneceu preso. Que sufoco, não é? Quanta coisa o profeta Jeremias passou. Certo dia, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para se encontrar com ele na terceira entrada do templo do Senhor. Quero lhe dizer uma pergunta, disse o rei. Não tente esconder a verdade. Jeremias disse: se eu lhe disser a verdade, você me matará. E se eu lhe der conselho, você não me ouvirá. Então o rei Zedequias lhe prometeu em segredo: então, certo como vive o Senhor que nos criou, que não o matarei, nem o entregarei aos homens que desejam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônicos, você e sua família viverá, e a cidade não será queimada. Mas se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônicos e eles queimarão tudo de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer que os babilônicos me entreguem aos judeus que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldade farão comigo? Jeremias respondeu: você não será entregue a eles se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Mas se não quiser se render, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que restaram em seu palácio serão trazidas para fora e entregues aos oficiais dos exércitos babilônicos. Então as mulheres dirão: que belos amigos você tem, traíram você e o enganaram. Quando seus pés atolaram na lama, abandonaram-lhe a própria sorte. Todas as suas esposas, os seus filhos serão levados pelos babilônicos e você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia e esta cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber desta conversa, você morrerá. Pode ser que meus oficiais fiquem sabendo que falei com você e diga: conte-nos o que você e o rei conversaram. Se não contar,
manteremos. Se isso acontecer, diga-lhe apenas que suplicou para não ser levado de volta ao calabouço de Jonathan por ter medo de morrer ali. De fato, pouco depois, os oficiais do rei foram a Jeremias e lhe perguntaram o que ele tinha mandado chamá-lo. Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei. Os oficiais foram embora sem descobrir a verdade. Ninguém tinha ouvido a conversa entre Jeremias e o rei. Jeremias continuou preso no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Então, falei a respeito disso ontem, né? E aqui está a comprovação, né, da prisão de Jeremias no pátio. E aí, no capítulo 39, nós vamos ver efetivamente a queda de Jerusalém. Mas o mais importante que eu vejo aqui no texto da queda, né, de Jerusalém, porque já era algo que Deus tinha dito, 2 anos e meio depois, em 18 de junho, no 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônico entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônicos tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer, passaram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção ao vale de Jotão. Contudo, os soldados babilônicos os perseguiram e alcançaram Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram, levaram a Nabucodonosor em Riba, na terra de Amate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a testemunhar a matança dos seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois arrancou-lhe os olhos e o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Olha só, né? Zedequias, mesmo ouvindo aquilo que o profeta disse a ele em segredo, ele não obedeceu ao Senhor. Ao invés disso, fugiu do rei da Babilônia e atraiu para si essa terrível sentença. Mas o rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradã, que era o capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. E olhe só o que Nabucodonosor diz. Cuide que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele, providencie tudo o que ele pedir. Nada mais, nada menos, são as palavras do meu servo Nabucodonosor. Você entende aqui os desígnios do Senhor? Muitas vezes não entendemos, precisamos apenas confiar. E Jeremias fazia isso, não é? Mandaram tirar Jeremias da prisão, entregaram ele ao cuidado de Zedalias, filho de Aicam, o neto de Safã, que o levou para a sua casa. Jeremias permaneceu em Judá, no meio do seu povo, sustentado por quem? Pelo meu servo Nabucodonosor. Farei dessa cidade tudo o que prometi. Enviarei calamidade e não o bem. Você haverá destruída, mas eu o livrarei daquele que você tanto teme, porque confiou em mim. Darei a você sua vida como recompensa. Eu resgatarei e protegerei. Eu, Senhor, o falei. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e queremos sim, em todo tempo, confiar no Senhor. Que os nossos olhos estejam postos no Deus dos exércitos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.